Ok, vamos analisar isto. A gente tem em mãos um momento que, olha, sem exagero, entra para os livros de história do Brasil. Com certeza. A condenação de um ex-presidente da República por tentativa de golpe de Estado. A notícia que, nossa, caiu como uma bomba, foi a decisão do Supremo Tribunal Federal de condenar Jair Bolsonaro e um grupo de assessores bem próximos, né? Incluindo generais e ex-ministros. Não é pouca coisa. Exato. E para a gente entender não só a notícia, mas tudo que está por trás dela, nós reunimos um material bem robusto. Certo. Temos uma reportagem da revista Exame, que nos traz os fatos crus, quem foi condenado, há quantos anos. Temos também um artigo da Wikipédia que funciona quase como um dossiê, sabe? Reconstruindo passo a passo a trama. Detalhado. E para dar a profundidade que a gente busca, um artigo acadêmico da revista de Sociologia e Política. Ele ajuda a gente a dar um zoom out, a entender como as instituições brasileiras foram testadas e se transformaram na última década. Perfeito. Então, a nossa missão aqui é ir além da manchete. É entender a arquitetura desse plano e, talvez o mais importante, né, como uma democracia sob ataque conseguiu reagir. Exato, porque essa condenação não aconteceu do dia para a noite. Ela é a ponta de um iceberg. É o resultado final de anos de tensão, de uma reorganização profunda no equilíbrio de forças entre a presidência, o Congresso e o próprio judiciário. Certo. O fascinante é que as nossas fontes permitem que a gente conecte os pontos entre a decisão judicial de hoje e uma década inteira de transformações institucionais que, de certa forma, prepararam o terreno para ela. Perfeito. Então, vamos começar pelo impacto inicial, pelos fatos que a Exame nos traz. A primeira turma do STF, ela bateu o martelo em 11 de setembro de 2025. Isso. Jair Bolsonaro, apontado como líder de tudo, pegou 27 anos e 3 meses de prisão. Mas o que realmente me chama a atenção não é só a pena dele, é a lista de quem foi condenado junto. Não estamos falando de figuras secundárias. De forma alguma. É o núcleo duro do poder daquele governo. A condenação atinge diretamente o Palácio do Planalto e o Comando Militar. Exato. Walter Braga Neto, que foi ministro da Defesa e da Casa Civil, foi condenado a 26 anos e meio. O general Augusto Heleno, uma figura central no Gabinete de Segurança Institucional, pegou 21 anos. Nossa. E temos o almirante Almir Garnier, então comandante da Marinha, com uma pena de 24 anos. Isso quebra completamente qualquer narrativa de que foram, manifestantes exaltados ou um movimento sem liderança. Claro. A decisão do STF aponta para um plano orquestrado de dentro do governo. E a lista continua com Anderson Torres, né, o ex-ministro da Justiça, também com 24 anos. As penas são, pesadíssimas. Pesadíssimas. Mas no meio disso tudo tem um nome que destoa completamente. Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens. O Mauro Cid. Ele recebeu a pena mais leve de todas, apenas 2 anos em regime aberto. Isso não é um detalhe, certo? Isso é a chave de tudo. A pena branda dele é o preço da colaboração premiada. A delação do Cid foi o fio da meada que permitiu aos investigadores montar o quebra-cabeça. Fica muito claro. Ele era o homem que estava na sala, que ouvia as conversas, que guardava os arquivos. Sem as informações, os vídeos e os documentos que ele entregou, seria muito mais difícil provar a conexão direta entre as ordens do palácio e as ações para minar a democracia, né? Com certeza. A diferença abissal entre a pena dele e a dos outros mostra o valor que a investigação deu à colaboração dele. Isso nos leva a um ponto que a compilação da Wikipédia ressalta: o peso histórico disso tudo. Gigante. É a primeira vez na história do Brasil que um ex-presidente é condenado por tentativa de golpe de Estado e, junto com ele, generais da ativa e da reserva. O precedente que isso abre é gigantesco. É um marco definidor. E as consequências vão muito além do tempo de prisão. A reportagem da Exame detalha que todos eles ficam inelegíveis por 8 anos depois de cumprirem a pena integral. É o fim da linha, politicamente falando. Na prática, para figuras como Bolsonaro, sim, significa o fim da vida política. E ainda tem o lado financeiro, uma multa coletiva de 30 milhões de reais por danos morais coletivos. A mensagem é clara.
A punição é severa nos âmbitos criminal, político e financeiro. Ok, as penas são impressionantes e mostram a seriedade do que foi julgado. Mas eu me pergunto, para chegar a uma condenação dessa magnitude, com tantos nomes de peso, as provas precisam ser muito cabais. Sem dúvida. O que exatamente a investigação encontrou que transformou a retórica em um plano concreto de golpe? É aí que a história fica densa. O dossiê da Wikipédia nos ajuda a ver que não foi um ato de improviso. Foi uma conspiração com várias frentes. Certo. A prova mais icônica, que virou símbolo de todo o processo, foi a chamada Minuta do Golpe, um rascunho de um decreto presidencial encontrado na casa do ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres. Impressionante pensar num documento desses. Não é só uma ideia, é quase um roteiro para rasgar a Constituição. O que ele dizia exatamente? Basicamente, o texto previa a instauração de um estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral. No TSE. Exato. Sob o pretexto de restabelecer a lisura do processo eleitoral, o decreto permitiria afastar os ministros do TSE e anular o resultado da eleição. Era, na prática, o roteiro jurídico para uma ruptura institucional. E quando essa minuta veio a público, qual foi o impacto? Porque até então muito se falava, mas isso parece ter materializado a ameaça. Foi um divisor de águas. Porque, como você disse, tirou a discussão do campo da retórica e colocou no campo da evidência material. Certo. Mas o golpe de misericórdia na defesa dos réus veio com a delação de Mauro Cid. Ele não só confirmou a existência do plano, como afirmou ter visto pessoalmente Jair Bolsonaro alterando o texto da minuta. Nossa. Essa informação foi crucial para conectar o ex-presidente diretamente à autoria intelectual do plano. Isso é devastador para a defesa. Mas não foi a única prova, certo? Eu me lembro da história de uma reunião ministerial. Sim, outra peça-chave. A polícia encontrou no computador do Mauro Cid o vídeo de uma reunião ministerial de 5 de julho de 2022, meses antes da eleição. Antes? E o conteúdo é explícito. No vídeo, Bolsonaro instrui os ministros a usarem seus cargos e a máquina pública para espalhar desinformação sobre as urnas eletrônicas, para criar um clima de suspeita antes mesmo da votação acontecer. É a instrumentalização do Estado para um projeto de poder. Eu lembro que teve um trecho do general Heleno que foi particularmente chocante. Sim, ele sugere abertamente infiltrar agentes da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, nas campanhas dos adversários. É a confissão, gravada em vídeo, de que o plano era usar o serviço de espionagem do Estado para fins políticos e legais. Inacreditável. E isso nos leva ao papel dos militares, que foi o ponto mais sensível de toda a trama. A minuta do golpe foi de fato apresentada aos comandantes das Forças Armadas. E qual foi a reação deles? Houve uma adesão? Olha, segundo as investigações, a cúpula estava dividida. O almirante Almir Garnier, comandante da Marinha, teria colocado suas tropas à disposição do presidente para executar o plano. Ele foi um dos que aderiu. Ok. No entanto, o general Freire Gomes, que comandava o Exército, a maior e mais decisiva força, se recusou a embarcar na aventura. A recusa dele e de outros oficiais foi absolutamente crucial para que o golpe não fosse adiante. Entendi. Mostra que, apesar da politização, ainda havia uma linha de legalidade que uma parte importante das Forças Armadas não estava disposta a cruzar. Espere um pouco, porque as fontes mencionam algo ainda mais sombrio, um tal plano punhal verde e amarelo. Do que se trata isso? Essa foi talvez a descoberta mais assustadora da investigação da Polícia Federal. Era uma vertente ainda mais radical da conspiração, que ia além do golpe de Estado. Ainda mais? Sim. Esse plano, supostamente discutido por um grupo de militares da ala mais extremista, incluía a captura e possível assassinato do então presidente eleito Lula, do seu vice Geraldo Alckmin e do ministro do STF Alexandre de Moraes, que era o relator das investigações. Isso é inacreditável. Saímos de uma trama política para um roteiro de terrorismo de Estado. É um nível de radicalização que é difícil até de processar. Exatamente. E quando você junta todas essas peças, a minuta, a reunião, a divisão militar e esses planos radicais, a linha do tempo fica muito clara. Sim. Fica evidente que os acampamentos em frente aos quartéis e os bloqueios de estradas após a eleição não foram protestos espontâneos.
Eles eram parte de uma estratégia maior, orquestrada para criar um cenário de caos social, que serviria de pretexto, de justificativa para a intervenção militar que estava sendo planejada nos bastidores do poder em Brasília. É um cenário desolador, o que nos leva à pergunta central: como o Brasil chegou a esse ponto? E, principalmente, como a democracia sobreviveu a um ataque tão bem articulado? A grande questão é para entender isso que o artigo da Revista de Sociologia e Política se torna fundamental. Ele nos oferece um quadro mais amplo. Exatamente. O artigo argumenta que o período de 2012 a 2025 foi uma década de crise permanente, que colocou os pilares da nossa democracia sob um estresse constante. E a sobrevivência do sistema não foi um milagre, mas o resultado de transformações profundas em como o poder funciona no Brasil. Certo. A primeira grande mudança que os autores apontam aconteceu no Congresso Nacional. Que se fortaleceu muito, certo? Enormemente. O artigo descreve como presidentes enfraquecidos, ou, no caso de Bolsonaro, que abdicaram da articulação política tradicional, deixaram um vácuo de poder. E o Congresso ocupou. Não hesitou em ocupar esse espaço. Fez isso principalmente tomando para si o controle de uma fatia gigantesca do orçamento federal, através do que ficou conhecido como orçamento secreto. Aham. O artigo usa uma expressão ótima, apolitics, ou seja, a dificuldade de relacionamento do presidente levou a uma mudança nas regras do jogo, na polity orçamentária. Basicamente, o poder de decidir onde gastar boa parte do dinheiro público saiu da mão do executivo e foi para a mão dos parlamentares, criando o que os autores chamam de governo congressual, onde, na prática, o Congresso governa junto ou até mais que o presidente. Isso. E essa foi uma das linhas de defesa. Um Congresso super empoderado não tinha interesse em uma ruptura que pudesse dissolvê-lo. Faz sentido. A segunda grande transformação, e talvez a mais visível, foi o protagonismo do judiciário. O STF, que já vinha ganhando força desde o Mensalão, se posicionou como o principal dique de contenção contra os avanços autoritários. Sim, foi muito claro esse movimento. Foi o tribunal que autorizou as investigações sobre fake news, sobre os atos antidemocráticos e, no fim, sobre a própria trama golpista. Ele agiu como o que a ciência política chama de veto player, um ator com poder de barrar as iniciativas dos outros. E a terceira linha de defesa, que às vezes passa despercebida, foi o nosso federalismo. A pandemia de Covid-19 foi um teste de estresse brutal para isso, não foi? Foi o grande teste. Diante da postura negacionista do governo federal, que se recusava a coordenar uma resposta nacional, o que a gente viu? Governadores e prefeitos, amparados por decisões do próprio STF, assumiram a frente. Sim, é verdade. Eles negociaram a compra de vacinas, decretaram lockdowns, montaram hospitais de campanha. O sistema federativo, que muitas vezes é visto como ineficiente, mostrou uma resiliência impressionante. O poder pulverizado entre estados e municípios funcionou como um outro freio fundamental contra um poder central que agia contra o interesse público. Então, o que a gente está vendo é um paradoxo fascinante. Os próprios ataques à democracia acabaram forçando as outras instituições, Congresso, Judiciário, governadores, a reagirem, a se adaptarem e, no processo, a se fortalecerem para defender o sistema. Exatamente. A condenação que a gente está discutindo não foi um ato isolado de 11 ministros. Ela foi a consequência, o ponto final, de um longo processo de reação e resiliência institucional. Se conectarmos tudo, a história que emerge é essa. Saímos da notícia da condenação na Exame, mergulhamos nos detalhes sombrios da conspiração compilados pela Wikipedia e chegamos na análise profunda da Revista de Sociologia e Política, que nos mostra como a arquitetura institucional do país, mesmo sob a maior pressão de sua história recente, conseguiu se segurar e contra-atacar. É isso. É uma narrativa que vai da manchete de jornal à estrutura mais profunda do poder no Brasil. Exato. As fontes nos mostram um sistema que resistiu e puniu exemplarmente uma tentativa de golpe. Mas o artigo acadêmico também nos deixa com um alerta para o futuro, ao apontar que essa resistência deixou mudanças duradouras. Sim. Temos agora um Congresso com poder sobre o orçamento que não tem precedentes e um judiciário com um protagonismo político imenso.
E o irônico é que essa blindagem institucional não veio de graça. O Congresso se fortaleceu, sim, mas às custas de uma fragmentação do poder orçamentário que torna qualquer presidente futuro, de qualquer espectro político, muito mais refém do parlamento. Certo. A defesa contra um mal pode ter gerado um desafio crônico para a governabilidade. É uma conclusão um pouco assustadora, não é? A questão que fica para a gente refletir é, ao mesmo tempo em que essas instituições se provaram resilientes contra essa ameaça específica, como essas transformações permanentes, esse novo e talvez desequilibrado balanço de poder, vão moldar o futuro da democracia no Brasil. Será que, ao defender o sistema, nós criamos novos desafios institucionais que ainda estamos apenas começando a entender?